Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos, e para auxiliarem este projeto fazendo a vossa contribuição para o NIB que nós indicamos em rodapé. Somos uma rádio sem fins lucrativos. Procuramos apenas defender os princípios essenciais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da honra, da justiça e do progresso e, por isso, merecemos inteiramente a contribuição daqueles que defendem também estes princípios. Falaremos agora de Portugal, particularmente do controverso encontro de António Costa com Vítor Orbán, da confusão que foi o subsídio da renda do governo e depois da Ucrânia e do Brasil. Começamos por Portugal. A oposição está a fazer um cavalo de batalha entre o problema da ida de António Costa à Hungria e o facto de ele se ter sentado a ver um jogo de futebol com Vítor Orbán, ao lado de Vítor Orbán. Parece que a oposição ainda não percebeu nada daquilo que veio a lume nas consultas ao eleitorado através de inquéritos. A sondagem, depois de toda aquela confusão da TAP, aquilo que resultou foi num aumento da votação no PS. De 1% apenas, mas um aumento de votação no PS. Agora, vai suceder inevitavelmente, porque as pessoas percebem que não faz sentido este tipo de oposição. Há questões mais importantes a que a oposição se podia dedicar. Agora, passar o tempo a criticar o facto de António Costa se ter encontrado com Vítor Orbán e ter assistido ao lado dele a um jogo de futebol não faz sentido. Parece que se fosse com o indivíduo da Polónia, que é muito mais ditador do que o Vítor Orbán, parece que aí estaria tudo bem. Mas como foi com o Vítor Orbán, que tem uma relação de relativa proximidade com algum distanciamento da Rússia, de Putin, pois aí cai o Carmo e a Trindade. Não é por aí. É uma visita de Estado. O Estado, quer queiram, quer não, tem de se relacionar até, infelizmente, até com ditadores. Os primeiros-ministros têm de se encontrar até com pessoas de que não gostam, como é o caso de Vítor Orbán. Ora, a oposição devia perceber isto porque o povo português percebe-o perfeitamente. E era importante que a oposição, particularmente a oposição de esquerda, que deveria ser mais sensata e que não ambiciona o poder a todo custo, que essa oposição refletisse bem e criticasse António Costa por aquilo que deve criticar. Porque se continuar nesta senda, aquilo que verá é o manter-se com uma votação muito baixa, com uma popularidade entre os eleitores muito baixa e, afinal de contas, não retirar a maioria absoluta ao PS e não forçar a uma frente ampla de esquerda de que o país tanto necessita. E podia, por exemplo, falar agora desta atrapalhada, desta incompetência, que é uma incompetência, uma atrapalhada do Ministério das Finanças e de Fernando Medina. O Governo anunciou subsídios à renda de casa e
começou num decreto-lei por dizer que os subsídios seriam calculados pelo vencimento bruto dos agregados familiares. Agora veio atrás dizendo que afinal não é pelo vencimento bruto, é pelo vencimento líquido. Ora, a diferença é enorme, é uma diferença de subsídios de renda de casa de 200 milhões de euros se for o subsídio calculado pelo rendimento líquido, ou de 1.000 milhões de euros durante 5 anos se for calculado pelo rendimento bruto. Isto atesta a completa incompetência de Fernando Medina e o desleixo do próprio governo em perceber o que é que deve fazer. Efetivamente, o governo não tem condições para gastar 1.000 milhões de euros em subsídio de renda. Há despesas muito mais importantes, nomeadamente na saúde, por exemplo, que o país deve fazer os subsídios de renda é mais justo que sejam pelo rendimento líquido do que pelo rendimento bruto. Portanto, o governo devia ter percebido isto e não dar expectativas que depois veio agorar aos cidadãos. É um exemplo de manifesta incompetência de Fernando Medina, que veio para o governo com uma aura de muito competente, mas que, afinal de contas, até nisto, numa coisa muito simples, ele demonstrou a sua incapacidade para legislar e para decidir uma questão tão importante para o país, para o povo português, sobretudo para aqueles que têm rendimentos inferiores para poderem pagar as suas rendas de casa. Portanto, convém que a oposição, e particularmente a oposição de esquerda, se centre naquilo que é realmente importante para atacar o governo naquilo que é realmente importante. Porque se não o fizer, se continuar a atacar naquilo que é episódico e pouco importante, pois verá as sondagens e, posteriormente, os resultados eleitorais serem aquilo que uma sondagem recente mostrou. A estagnação, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda e quer até do LIVRE. Posto isto, falemos... Antes de falarmos da Ucrânia, gostaríamos de falar da questão do submarino que implodiu e que levou 5 grandes homens do dinheiro para a morte. Curiosamente, até um português poderia ter ido nesse submarino, não foi, precisamente porque duvidou da capacidade desse submarino para suportar profundidades tão grandes como aquela visita que foi feita aos restos do Titanic, pois esses indivíduos multimilionários que não sabem o que hão de fazer ao dinheiro, que exibem o seu poder económico de uma maneira absolutamente escandalosa num momento em que muita gente passa fome em todo o mundo e passa fome na Inglaterra, passa fome nos Estados Unidos da América e eles não se importam com isso. Preferem, de longe, satisfazer as suas pequenas vaidades, as suas pequenas arrogâncias, os seus pequenos egos, pequenos grandes egos, para depois terminar nisto, que é a morte deles próprios. Repare-se também nisto. A comunicação social deu um relevo incrível a essa morte. Foram horas na comunicação social, particularmente nas televisões, com entrevistas a americanos, a portugueses especialistas, a todo o tipo de especialistas sobre o assunto, durante horas. Mas a morte de milhares de imigrantes que vêm para a Europa buscando o mínimo de dignidade e buscando fugir à fome, à opressão, a esses as televisões pouco relevo dá. É um sinal da
indigência intelectual e moral das nossas televisões, dos nossos meios de comunicação. É importante que isto seja denunciado. É importante falar-se. E não deixaremos aqui na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade, não deixaremos de falar nesta verdade. Os senhores do poder têm toda a atenção. Têm, parece que, todo o carinho da comunicação social. Os condenados da fome, aqueles que são marginalizados do mundo, as vidas deles não contam para a comunicação social. Esta denúncia desta indignidade moral que aqui não deixamos de fazer, criticando, como temos criticado, a nossa comunicação social absolutamente indigente, quer intelectual, quer moralmente. Falamos agora da Ucrânia e daquilo que está a suceder com a contraofensiva da Ucrânia. Claro que aquilo que vemos é a Ucrânia diz que toma 100 km², mas não diz que os russos tomam, por outro lado, outros 100 km² noutra zona. E aquilo que se vê agora é uma escalada da guerra. Pela primeira vez, a Rússia bombardeou a sede dos serviços secretos ucranianos, destruindo parcialmente a sede dos serviços secretos ucranianos. Pois, agora que a Ucrânia atacou uma ponte que ligava a Crimeia à região de Zaporísia, fala-se, as televisões falam na região de Kherson, mas não é na região de Zaporísia, e tornou intransitável essa ponte, pois aquilo que Shoigu, o ministro da Defesa russo, já disse, é que a partir de agora nós temos mãos livres para atacarmos os centros do poder ucranianos. E vamos a ver agora o Parlamento e a sede do Governo e da Presidência da República ucranianos, vamos a vê-los a serem atacados violentamente. E daqui para a frente não se sabe o que é que pode suceder. A guerra está a ter uma escalada enorme e essa escalada esperamos que não dure muito tempo, porque se durar muito tempo pode descambar para um conflito nuclear. Mesmo apenas com armas nucleares táticas e não com armas nucleares estratégicas, a verdade é que qualquer conflito nuclear, qualquer uso de armas nucleares, qualquer que elas sejam, ou quaisquer que elas sejam, é terrível para a humanidade. É um mau princípio e esperamos que o mundo, os Estados Unidos e a Rússia, que no fundo utilizam a Ucrânia como palco de guerra, como palco para confronto entre os seus dois poderes, que reflitam minimamente não só no povo da Ucrânia, que não lhes interessa para nada, nem à Rússia, nem aos Estados Unidos, mas que reflitam nos perigos para a humanidade de uma escalada, de um conflito para o campo nuclear. Então já não seria apenas a Ucrânia, seria todo o mundo que estaria em perigo. Daqui passamos para o Brasil e para a indicação de Zenin, advogado de Lula, para o Supremo Tribunal Federal. Pessoalmente achamos que foi um erro. Achamos que foi um erro porque o Brasil precisa, de uma vez por todas, de despartidarizar a justiça. De deixar para a justiça aquilo que é da justiça e para a política aquilo que é da política. Claro que é completamente impossível separar completamente as duas funções, porque não há juiz nenhum que não tenha uma posição política e filosófica, uma visão do mundo e, como é óbvio, essa visão do mundo irá interferir na sua visão do direito a aplicar. Mas isso é uma coisa que é completamente inevitável em qualquer sociedade e com qualquer pessoa, com qualquer juiz. Mas entre isso e a necessidade de independência vai uma diferença muito grande. Zenin é um excelente jurista, provou na excelente defesa que fez de Lula, contra todos os atropelos levados a cabo por Moro, e não há dúvida nenhuma
que ele merece inteiramente estar no Supremo Tribunal Federal. Inclusivamente nós já notamos esta coisa absolutamente extraordinária de até a própria ministra Damares, uma senhora que viu Jesus Cristo em cima da goiabeira e que devia estar internada no asilo psiquiátrico em vez de estar num Senado ou num governo como já esteve, até essa senhora ter votado a favor da indicação de Zenin para o Supremo Tribunal Federal. Isso demonstra, por um lado, até que ponto é que Lula já está a ter a força suficiente para que aqueles que durante muito tempo estiveram do lado do bolsonarismo estejam agora a vacilar, porque essa gente que, no fundo, é gente que está no poder apenas para obter vantagens próprias e agora, no momento em que vê que a outra parte é que está cada vez mais a ganhar força, essa gente muda de campo. Daqui a uns tempos não nos admiramos que a senhora Damares e outros estejam a apoiar Lula abertamente. Mas desses Lula certamente que irá desconfiar. Agora, o que não deixamos é de referir o caso de Sérgio Moro, que é um caso de caricatura. É curioso como é que Sérgio Moro, que não deixou falar Zenin durante o julgamento de Lula, ele que queria, através daquele processo, aceder ao Supremo Tribunal Federal, agora ele vê definitivamente barrada a ascensão dele ao Supremo Tribunal e aquilo que ele vê no Parlamento à sua frente é precisamente aquele que ele não deixou falar, agora a ascender ao Supremo Tribunal Federal. Pior, Moro começou o seu interrogatório a Zenin dizendo que só lhe ia fazer perguntas técnicas. E a primeira pergunta que ele fez foi se Zenin tinha sido padrinho de casamento de Lula. É absolutamente ridículo, para além de não ser técnica, pelo menos, pedia-se a alguém que é senador, a esse alguém que se informasse em vez de fazer essa pergunta estúpida. Moro é um indigente intelectual, um traidor à pátria brasileira e esperamos que ele seja julgado e esperamos que, apurando-se crimes, ele seja devidamente condenado para que, no Brasil, indivíduos como Moro não tenham mais lugar. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade, que partilham, coloquem gosto e deem a vossa contribuição através do NIB que vai estar em rodapé neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.